Amém? Todos encontraram. João capítulo 11, no verso 38. Verso 38 em diante diz assim: Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Pai, te damos graças, Senhor Jesus. Pai, glorificamos a Ti, Senhor. Diante de Ti, Pai, está o Teu povo, para ouvir a Tua palavra, Pai, que a Tua palavra se faça viva e eficaz como sempre. Que todos os filhos possam Te ouvir, Pai, que Teus filhos possam compreender, Pai, a Tua promessa para a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, então, a vontade que dá é ler todo o capítulo, né? Inclusive, deixem as Bíblias abertas no capítulo 11, que a gente vai dar uma passeada aí por essa história de Lázaro, né? E Jesus, Deus, né? E Jesus também, as situações ocorrem para que a glória dele seja vista, não apenas para agradar o querer do homem. E essa história de Lázaro começa com Jesus sabendo da situação que Lázaro se encontrava já nas últimas ali, e já declarando, dizendo aos discípulos que estavam ao seu redor que Lázaro iria morrer. Mas o que fica muito claro dentro do texto, dentro da mensagem que o texto traz, é verdadeiramente como Deus age para que a sua glória seja vista, para que o teu poder seja visto, para que tudo aquilo que ele prometeu seja visto e que o homem se dobre, que o homem compreenda e se reverencie ao Pai. Então, a história de Lázaro nada mais é do que a glória de Deus se mostrando através de uma situação, né? E nos versículos 25 e 26, né, quando ali questionado, Jesus já diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Diante do questionamento ali. Então, Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. O Evangelho gira em torno da ressurreição de Cristo. Vamos falar da ressurreição de Cristo. Gira em torno da ressurreição de Cristo. E o que acontece, o que ocorre com Lázaro, nada mais é do que, como falei anteriormente, a glória de Deus se fazendo mostrar para que as pessoas que estavam ali naquele momento, e muitas delas questionando Jesus, não entendendo os porquês de Jesus, não confiando que ele era o Messias enviado por Deus. A situação toda ocorre porque Deus movimenta, Deus trabalha, Deus opera, para que nós cada vez mais compreendamos isto, que a glória dele é eterna, dura para sempre, e ela nos atinge. E neste caso fica muito evidente, nessa história toda de Lázaro. E nós precisamos falar sobre morte. E não a morte só física, mas a morte espiritual. E o que nós fazemos com tudo aquilo para aquilo que Deus nos chamou. Eu lendo o texto e lendo alguns estudos sobre o texto para poder preparar melhor,
fico vendo que nós, muitas vezes, por muito tempo, por muitas circunstâncias, situações, nós estamos mortos. Porque quando a pessoa está morta, ela é apenas pó. E nós ficamos aqui querendo fazer as coisas do nosso jeito o tempo todo, muitas vezes fingindo qual palavra fugiu, escapou, mas uma submissão a Deus, uma submissão até à nossa liderança da igreja. Mas quando a gente vira as costas, a gente vai para casa, a gente esquece tudo aquilo que foi dito aqui, esquece tudo aquilo que foi ensinado na igreja, seja através das canções que são ministradas pelo Ministério de Louvor, seja nos sermões, seja na escola dominical através das aulas. E isso independente de idade, de faixa etária, desde das crianças ali, juniores, vai subindo até os adultos. E nós não podemos agir como mortos, porque Jesus Cristo já morreu pelos nossos pecados. Ele ressurgiu para que nós possamos viver essa vida eterna. Só que o nosso coração fica tão apegado às coisas deste mundo, às situações deste mundo, que a gente sofre demais. A gente dá um peso muito maior do que muita coisa tem. Vou dar um exemplo até de onde eu trabalho. A gente às vezes tem muitos casos que acontecem de injustiça, de pessoas que reclamam da liderança, do chefe. E nós, como RH, a gente tem que ouvir todo mundo. A gente não pode ouvir só o trabalhador e tomar o lado das dores dele e esquecer, às vezes, que a liderança pode ter razão dentro todo aquele caso. Mas muitas vezes o trabalhador chega, fala a história ali como se fosse o fim do mundo, fosse uma tragédia, fosse uma coisa muito ruim, quando na verdade é algo fácil de resolver, que às vezes, por não saber ouvir uma instrução, uma recomendação, por não saber realmente ouvir, prestar atenção no que está sendo dito, não executa, aí gera algum tipo de discussão, algum tipo de recomendação, algum tipo de advertência, e fica insatisfeito e procura a gente lá no Recursos Humanos, e aí a gente vai procurar o líder já está chateado também, porque foi falar com a gente, e coloca um problema do tamanho do mundo quando ele é muito pequeno, muito menor que aquilo. E nós fazemos isso também na nossa vida. Nós esquecemos, nós desviamos o olhar do tamanho do Deus que nós dizemos servir, nós dizemos adorar. A gente enxerga um problema maior que o Deus que a gente serve. E isso tem a ver com estarmos mortos. Falta de oração traz morte. Falta de adoração traz a morte espiritual. Não estar presente nos cultos, na congregação, com a comunidade, com o povo, traz a morte. Então é claro que se o culto de domingo, ele em tese deveria ser igual de quarta-feira como é, por que eu só venho no domingo, como o Reginaldo trouxe na abertura? Por que eu só venho domingo? Ou por que eu só venho na ceia, quando é culto de ceia? Ou por que eu escolho 2, 3 domingos no mês para vir? Por quê? Porque, na verdade, eu talvez esteja morto. Talvez esteja aí buscando, inclusive até culpados pela minha morte. Culpando líder, culpando pastor, culpando esposa, culpando marido, culpando trabalho, culpando filhos. Eu tenho cerca de 24 a 25 anos de igreja, mas de crente mesmo deve ter uns 3. Então eu já fiz de tudo. Já inventei dor de cabeça para não ir no culto. E minha mãe ficava possessa, porque ela sabia que não tinha nada. A mãe conhece filho, né? Sabe que não está sentindo nada. Já deixei de ir na igreja para assistir jogo, para ver filme, para ficar na rua com amigos. Isso não me agregou absolutamente nada na minha vida. Alegrias momentâneas, coisas que passam. Terminou ali, já fico vazio de novo. E durante muito tempo foi assim.
Irmão, nós precisamos ter prazer em vir à igreja, não porque tem alguém pedindo ou porque tem alguém ordenando ou porque se eu não for eu vou ficar endividado, se eu não for eu vou... Não, não é para isso. Estar aqui, estar presente, trabalhar, fazer o que foi chamado para fazer, nada mais é do que uma demonstração de gratidão, de obediência àquele que me salvou, morreu por mim, me salvou, me tirou do buraco da caverna do pecado. Então, como que eu ignoro tudo isso para ficar em casa? É claro, gente, a gente cansa, todo mundo é humano, né? A gente cansa. Quarta-feira é complicado, é difícil. Muitos de nós trabalhamos aí até 6h30, 7 da noite. Mas nós não podemos deixar as coisas desse mundo tomar conta da gente. Nós não podemos. Por mais que a nossa carne grite, por mais que a nossa carne fale, não vai não, descansa, deita aí no sofá, assiste um filme, assiste uma novela, assiste uma série. Não pode. Jesus é maior. E a gente canta aqui lindamente a música, Jesus é o centro de tudo que há. Né? A gente diz que Jesus é o centro do meu ser. E aí, quando tem uma consagração, porque acaba meia-noite, a gente não vem. Porque ela vai começar às 7h30, vai terminar meia-noite. E eu não posso dormir depois da meia-noite, porque, embora seja feriado, para aqueles que não trabalham no feriado, eu não posso, eu não dou conta, meu corpo não dá conta de ficar até meia-noite acordado. Cuidado, irmão. Você pode estar morto e não estar sabendo. Estar presente na igreja nada mais é do que congregar, do que dizer a Deus que Ele nos salvou e eu estou aqui para glorificar, para reconhecer o nome dEle. Estar em comunhão com os irmãos. Quando Marta, voltando à história, quando Marta chegou, questionou Jesus, Jesus, meu irmão, Marta foi sabendo que Jesus estava chegando ali, Betânia, encontrou, chegando ali já, foi de encontro com Jesus. E Jesus, se o Senhor tivesse vindo, Lázaro não teria morrido, e tudo. Cobrando, coisa que nós fazemos também, exigindo direitos, exigindo que Jesus me cure, que Jesus salve meu filho, que Jesus tire meu filho daquilo, tire meu marido da cachaça. Exigindo que, como se Jesus fosse um trabalhador nosso, um funcionário nosso, um empregado, como se Jesus fosse um executor, um gerente nosso aí, resolve aí. Só que, quando nós estamos na dificuldade, a gente entrega, mas no normal a gente quer resolver nós mesmos. Que a gente não precisa dele. Quando tá tudo certo, a conta está redondinha, os boletos estão em dia, os filhos estão certinho, o marido está bem, aí a gente não vem. Mas quando o negócio aperta, aí a gente entrega. E Marta apertou, deu uma apertada em Jesus. Jesus disse que o irmão dela viveria. Talvez naquele momento ela interpretou que seria... Talvez não, com certeza, porque na sequência ela fala, que ele ressuscitaria na segunda vinda, Ela fala na sequência. Não compreendeu o que Jesus faria ali logo na sequência. O nosso grande problema, e aí todos nós estamos nessa caçapa, nesse balaio, como eu falei, é dar valor demais no que nós estamos vivendo aqui neste momento. A gente não olha para o alto, a gente não olha para a glória de Deus, a gente olha para o momento que a gente vive. Irmãos, Jesus Cristo morreu para nos libertar, nós somos livres. Isso aqui é um momento que vai passar e vai acabar. Todos nós vamos morrer fisicamente, do mais jovem ao mais idoso. Ninguém vai escapar. Que nós possamos entender que esse dia a dia nosso aqui é apenas um exercício de gratidão a Deus. Nós temos que usar esse tempo para ser grato a Deus. Essa é a grande lição que nós temos que entender.
E para que a gente possa entender e reconhecer e estar com Cristo, nós vamos renunciar sempre, fazer uma escolha. Porque seguir a Jesus requer uma escolha, requer uma renúncia, precisa ter. Eu não consigo seguir a Jesus e viver da forma como eu vivia antes, é impossível. A gente não consegue. Se a gente tentar, vai fracassar 1, 2, 3, 4, infinitas vezes. A gente não consegue seguir a Jesus e manter tudo aquilo que a gente estava fazendo antes. Se eu sigo a Jesus, eu não consigo mais mentir para faltar culto, eu não consigo mais ficar à vontade estando em casa enquanto tem um culto acontecendo, uma consagração acontecendo. Se eu faço parte do Ministério Louvor, eu não consigo deixar que aconteça uma reunião como a de ontem e ficar em casa ou estar em outro lugar que não seja aqui dentro, estudando, conhecendo, buscando, entendendo os porquês, e não só subir aqui e achar que está num espetáculo, num show. Então, quando eu decido seguir a Jesus, a minha vida muda. E tem que mudar. E não é nem porque eu quero, é porque o Espírito Santo, Jesus Cristo, entram verdadeiramente em nós e vai nos transformando com o passar do tempo. Não de uma vez, mas a mudança vai acontecendo. E quando a gente percebe, está totalmente envolvido, servindo. Isso é muito bom. Na sequência, no verso 40, como a gente leu, a gente... Jesus Cristo ali questionado ali por Marta, chega ali, Maria começa a questionar e tudo. E aí ele fala, se crerdes, verás a glória de Deus. Mas o que é? O que é ver essa glória de Deus? Como é que eu tenho que crer? Como que eu tenho que fazer? Como que é isso? Como que eu creio? Eu creio quando as coisas estão rodando, estão legal, ou eu creio no meio da dificuldade? Esse acreditar, esse crer, esse viver, ele não é seletivo, ele é constante, ele é direto. Não dá para ficar nessa idas e vindas de... né? Então, hoje eu creio, está tudo certo, amanhã eu já não creio mais. Hoje eu estou bem, amanhã eu já não estou mais. Hoje eu estou bem, tenho uma discussão com meu marido, minha esposa em casa, meu filho apronta uma comigo, e eu abandono tudo como se tudo aquilo que eu estava achando que eu me propus a fazer já não vale de nada. Eu não posso crer de acordo com o meu querer, não posso crer conforme o vento vai balançando. Acreditar em Jesus, acreditar em Deus, na glória dele, na salvação, não pode ser como um barco que vai e vem de acordo com a força do vento, sem um leme, sem um comando. Não tem como, não é possível. Verdadeiramente crer é a todo momento. É claro, somos humanos, vamos pecar. Pode acontecer uma fraquejada, um momento ali de dúvida, mas logo volta para o rumo, muito rápido. Então, irmãos, se eu creio, se eu acredito em Jesus, se eu creio que Ele me salvou, verdadeiramente, não só conforme toca a música, não é porque eu tive um problema no trabalho que eu começo a dar mau testemunho, que eu tive um problema com meu pai, com a minha mãe, com meus filhos, que eu começo a dar mau testemunho e começo a sair da presença de Deus. Talvez eu nunca nem estive na presença de Deus para sair dela dessa forma. Talvez eu nunca sequer estive. Achava que estava. Talvez eu nunca estive. E essa reflexão é individual. Não cabe a nós, que é a mim pregador, falar quem é, quem não é, até porque a gente não, o coração do homem, só o homem e Deus conhece. Essa análise, essa autocrítica, ela é de cada um. O que eu estou fazendo? Eu creio na glória de Deus? Eu creio. Eu vou ver a glória de Deus? Vou ver o que Moisés viu ali naquela fenda, através daquela fenda? Vou ver o que João viu na ilha de Patmos? Eu vou ver?
Será que eu creio a esse ponto de confiar que vai acontecer, que vai ter a volta de Jesus? Ou eu estou aqui porque com medo do inferno, com medo de padecer alguma coisa quando eu morrer? Crer, ser salvo não é só isso, não pode ser só isso. Se trata de ter um coração voltado ao Pai. E crer, confiar, orar, estar próximo, estar junto, andando com Ele, é necessário, é importantíssimo. Então Jesus chega, antes de chegar na cidade já é questionado. Na verdade, quando ele soube que o Lázaro estava com problemas, ele já foi questionado. Chegando na cidade foi questionado. Antes de chegar foi questionado. Chegando foi questionado. Cobrado. E aí Jesus faz uma oração. Em meio a tudo aquilo. Jesus faz uma oração. Como em muitas situações durante o Evangelho ele faz. Nos momentos de maior tensão, problema, crise, ele para e ora. Ele para e conversa com o Pai. Ele para e conversa com Deus para que Deus simplesmente cumpra aquilo que prometeu. Simples. Pede a Deus para que aconteça ali aquilo para o qual ele já foi enviado lá. Ele já sabia. Agradece por Deus tê-lo ouvido. Nós precisamos orar cada vez mais. Não só no culto de quarta-feira. Não só na oração online de terça ou com a família na segunda, todo dia. Isso é movimento de quem crê. Orar, conversar, confiar. Claro que Deus sabe tudo que a gente está passando no nosso íntimo. Claro que Deus sabe tudo aquilo que a gente está vivendo. É claro que Deus sabe que a gente está com dificuldade, seja ela financeira, psicológica, profissional. Deus sabe que a pessoa está desempregada. Deus sabe que ela está passando por uma crise no casamento. Deus sabe. Mas Deus quer ouvir da nossa boca o nosso problema e a nossa rendição a Ele, nossa entrega total a Ele. E aí se vai resolver, se não vai resolver, se vai acontecer conforme a gente quer, a gente não sabe. Que o querer dele vai se cumprir. O que a gente torce é para que seja, quem sabe, convergente com o nosso. Mas ainda que não seja, é o que tem e é o que nós devemos aceitar. Muitas vezes Deus faz algo e a gente já discorda. Não, o que é isso? Eu não quero isso não. Deus me livre disso. Só que depois a gente vê que aquilo ali era o melhor para nós, quando nós somos cuidados pelo Pai. E Jesus pede para tirar a pedra que estava ali na caverna. E aí ouve, não, pelo amor de Deus, não tira não. Lázaro já está falecido há 4 dias. Está fedendo. Está podre, não abre não. Ou seja, nem quando Jesus vai fazer algo por nós, nós não queremos, nós queremos colocar do nosso jeito. Tipo assim, ressuscita ele primeiro aí, quando tiver cheirosinho a gente abre, deixa ele lá dentro. Essa mensagem de Lázaro é muito forte, porque ela traz atitudes das irmãs de Lázaro, Marta e Maria, que nós fazemos toda hora. Até dizer o horário e o dia que Deus vai fazer, a gente quer. Segunda-feira, 4 da tarde, eu quero isso aqui. Resolve aí. Não, irmãos, Deus não é assim. Deus não trabalha desse jeito. Negociando, não. E aí quando ali é questionado, não, mas vai abrir, né? Aquele negócio vai abrir, não vai? Não, vai abrir, abre. Abre. E aí vem talvez o grande chamado dele, na minha opinião, o centro do texto todo. Sai para fora. Sai para fora, irmão. Sai para fora da cova que você está vivendo. Sai para fora da luta que você está achando que você resolve. Sai para fora da dificuldade que você acha que Deus não consegue resolver porque ela é maior que Ele.
Sai para fora de você mesmo, da sua personalidade difícil. Gente que se orgulha de ter personalidade forte, sendo que na verdade é só falta de educação. Sai para fora. Reage, sai para fora. Jesus está chamando, sai para fora, vem me servir. Tira a atadura que está te amarrando. Jesus podia ter usado tantas outras palavras para chamar Lázaro. Mas não, usou sai para fora, vem aqui. Sai daí, sai dessa carniça, né? Sai dessa caverna fedorenta, vem para cá, vem ficar perto de mim. Jesus fala isso para nós nessa noite, irmãos. Sai para fora. Sai desse embaraço que te amarra a servir. Sai dessa dificuldade que às vezes te impede de estar aqui louvando, estar aqui servindo, trabalhando. Não se apegue ao cansaço, não se apegue à dificuldade. E seja a dificuldade que for, porque todo mundo tem. Uns têm dificuldade com pai, com mãe, outros têm dificuldade com filho, outros com o marido, com a esposa, outros têm dificuldade financeira, outros que têm 2, 3 dessas somadas, soma um monte. Jesus te chama, sai para fora. Sai para fora, tira essas ataduras que estão te amarrando e seja livre. Final do texto, Jesus chamando... O texto, Jesus não, mas o texto diz que Lázaro estava livre. Ele tirou as ataduras e ficou livre. Deixe-o ir. Jesus chegou ao ponto, o texto diz, se não me engano, no verso 35, que ele chora. Ficou perturbado com a morte do Lázaro, a pessoa que ele amava. Viu ali a cena, chegou na cidade, viu a cena, todo mundo ali conturbado, pesaroso, magoado, aquele clima chato de pós-morte, né? Que é sempre muito complicado mesmo. Jesus chorou, mostrando a sua face que também é humana. Foi humano enquanto esteve aqui. Foi humano como nós, né? Viu uma pessoa que amava chorando, morta, e chorou. Mas o grande X da questão aqui é o vem para fora. É o vem me servir, mesmo no cansaço, mesmo na dificuldade, mesmo se você estiver se sentindo mal. Sai para fora, irmão. Não sofre. Não coloca os problemas desse mundo maior que o Deus que você diz servir. Porque nenhum deles é maior do que Deus. Nenhum, nada. Tem nada que é maior do que o Deus que a gente serve. Absolutamente nada. Jesus é o centro da nossa vida. Ou deveria ser. Que nós possamos, irmãos, cada vez mais compreender isso. Que o sair para fora, muitas vezes sair para fora de nós mesmos, de quem nós somos, da nossa personalidade difícil, da nossa desobediência, nossa arrogância. O pastor João falou na quarta-feira que nós achamos que a gente sabe tudo. Como nós somos bons, né? Como nós somos espetaculares, maravilhosos. Que na quarta-feira a gente consiga encher essa igreja aqui para consagração, em nome de Jesus. De pessoas que querem servir, de pessoas que querem adorar a Deus e não só bater ponto porque eu tenho medo de ir para o inferno. Sai para fora, irmão. Tira as ataduras daquilo que te atrapalha. Que se você crer, você verá a glória de Deus. Amém? Pai, te dou graça, Senhor Jesus, glorifico a Ti. Pai, que nós possamos, Pai, cada dia mais compreender, Pai, o Teu chamado em nossas vidas. Que nós possamos, Pai, cada vez mais compreender, Pai, as nossas dificuldades, Pai, e nos entregarmos a Ti sem nenhum tipo de restrição, sem nenhum tipo de dor, sem nenhum tipo de crise. Que nós possamos, Pai, sair para fora daquilo que nos impede de Te servir, que impede de Te louvar como deveríamos, Pai. Que nós possamos ser verdadeiros adoradores diante de Ti. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça a Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Com oração silenciosa estamos encerrados. Que Deus abençoe a semana de todos. Deus abençoe a vida de cada um. Amém.